Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar TV Com Debate, que hoje vai falar sobre a greve de sexta-feira, do dia 28, que promete parar o país em protesto contra, principalmente, a reforma da Previdência e outras questões também que, segundo os organizadores, as entidades que defendem os direitos dos trabalhadores, sindicatos, centrais sindicais, vai tirar alguns direitos. Essa reforma da Previdência polêmica, segundo essas entidades, vai tirar direitos dos trabalhadores e direitos importantes. Para discutir um pouco essa polêmica, eu recebo hoje aqui o presidente da Atmas, o Antônio Carlos Domingues da Costa, e o nosso comentarista, um pouco afastado, mas sempre que pode, dá o prazer da sua presença, Eduardo Filete. Boa noite, senhores. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite, Guto. É um prazer retornar aqui no TV Com Debate, né? Um programa tradicional aqui da TV. E aí com o Antônio Carlos, que é um homem que entende aí, um dos melhores comentaristas nessa área de sindicatos, de leis, previdência, que é o momento atual, né? Antônio Carlos, boa noite. Boa noite a você, Augusto. Boa noite ao Filete, ao telespectador, em especial ao aposentado, trabalhador brasileiro. E, lógico, mais uma vez a minha alegria de participar desse programa e a gente tentar, obviamente, nesse momento que o país está atravessando e, obviamente, há 2 dias de uma greve geral, que, aliás, fazem o que acho que uns 50 anos que não se faz uma greve geral no Brasil. Isso acontece antes do golpe militar, né? E depois teve algumas, tá? Mas uma greve geral que eu espero que realmente aconteça, estamos dando todo o crédito, né? Às centrais, aos sindicatos, ao povo brasileiro, ao trabalhador, né? Que realmente a gente consiga, com essa parada, pelo menos de 24 horas, um dia 28, dar uma resposta ao político brasileiro. Ao político brasileiro, principalmente, às autoridades desse país. Quem governa, tá? Quem tenta governar o país. Porque é engraçado, o povo está tão distanciado, né, da política, no caso não é politizado em função de não acreditar nem nas agremiações, que é uma agremiação, um partido político, né, não acredita, que ele, sei lá, ele acha que com todo esse apelo, digamos assim, que irá acontecer, como já vem acontecendo, não é de agora, estou falando nesse caso, um conjunto, ele ainda acha que tudo passará, ou seja, vai ser aprovado, aquelas conversas que a gente escuta, né? No fim eles aprovam lá. Não é assim, no fim eles aprovam, eles não são dono do país, eles têm um mandato que o povo otorgou para eles, através do voto, certo? Então tem que ouvir sim o povo, diz aquele velho, né, ditado que a voz do povo é a voz de Deus, né? Eu acho que tem que ouvir. Eduardo Filete. Aí eu vou fazer um contraponto, vou passar a bola para o Filete. Não há problema. Por outro lado, Nelson Rodrigues, jornalista, dizia que toda unanimidade era burra. Né? Então, deixa eu só dar uma pitada antes do Filete. Mandar um abraço para o Nelson Rodrigues, aqui, nosso comentarista também. O homônimo. Que é o filho e é o filho da Dilma Rodrigues, mas não é a Dilma, sim, é a Dilma Rodrigues. O Filete, agora, para ficar um programa também mais, né? Light. Antônio Rogério Magri, até domingo, por sinal, eu estava em São Lourenço, né, na nossa excursão, né, etc. E eu falei com ele, Minas, né? Tal. Falei com ele lá no... Ele estava lá, o Magri? Não, pelo telefone, né, pelo celular, telefone. Como que é avançado hoje, né? Pelo WhatsApp. Ele em São Paulo, no Zap, aí, né, é uma figuraça. E Antônio Rogério Magri, certo, dizia o seguinte, que o cachorro também era gente. Eu pergunto para você, os cachorrinhos vão fazer greve na sexta-feira? Só uma pitada histórica, bem informativa. Antônio Rogério Magri foi ministro do Trabalho do governo Collor. Governo Collor. Né? E foi ele que teve aquela frase. Da Previdência, trabalho e Previdência. E ele mandou o cachorro no veterinário com um carro oficial, lá em Brasília, não foi aqui em Santos, daqui a pouco, lá em Brasília, ele falou, o meu cachorro também é gente. Mas por isso que ficou a frase, entendeu? Eu quero saber se vai fazer greve, vamos ver se vai fazer greve. Antevendo que muita gente hoje faz com o seu pet, né? Todo mundo trata como se fosse um membro da família. Eduardo Filete. Como, por exemplo, no Rio de Janeiro, também o ministro na época da Educação, né, ele falou, se nós não construirmos escolas agora, daqui a 30 anos nós não vamos ter dinheiro para construir os presídios. E hoje nós não temos dinheiro para construir presídios porque não demos educação há 30 anos. Né? Como o Pelé, em 70, falou, vamos olhar para as crianças. Aí todo mundo criticou o Pelé e ele estava certo. Se tivesse olhado para as crianças em 70, nós não teríamos essa criminalidade hoje, esse desemprego todo. Darcy Ribeiro foi o autor da frase, ministro do governo Jango, né?
E também foi secretário de Cultura, Sim, secretário de Educação do Brizola, que construiu aqueles brizolões e tal. CIEPs. Então, Darcy Ribeiro já previa que nós não íamos ter dinheiro para construir os presídios. E como o Pelé também já previu que a gente, em 70, que a gente tinha que tomar conta das crianças, né? Então, é uma coisa meio... E também falou uma coisa, o Pelé, que o povo brasileiro não sabia votar. Verdade. Acertou também. Foi criticado também. Se tivesse levado essas premonições um pouco mais a sério, Não, quem sabe... E De Gaulle, quando esteve no Brasil, o que ele falou? Que o Brasil não era um Não país era um sério. país sério. Isso, Olha, o presidente da França, né? Parece Nostradamus, os caras já deviam... Várias previsões se concretizaram. Né? O que você acha dessa greve, Filé? Eu acho o seguinte, a Previdência é uma caixa preta, né? Lógico, fala do lado do Antônio Carlos, a caixa preta. A gente vai 20% para a DRU na época do Fernando Henrique, agora está indo 30%. Colocaram 13 milhões e meio de pessoas que nunca trabalharam nesse mesmo esquema. Ah, mas tu quer que o cara que nunca trabalhou morra de fome? Muito pelo contrário. Eu quero ajudar também. A gente tem que ajudar, né? Lógico. Trabalhador rural, índio, tal, mas não pode pôr na mesma caixa quem contribui. Se passar para a privada dos bancos, como eles querem, eles vão colocar 13 milhões e meio de desempregados para ganhar? Eu quero entender. Se você vai no Chile lá, falar lá é privada e pública. Na privada dos bancos, que o Antônio Carlos vai falar daqui a pouco, eles vão pôr gente que nunca trabalhou lá para ganhar o dinheiro? Não, não vão colocar. Quer dizer, se você pega 30% pela DRU, se você coloca gente que nunca trabalhou, né? Agora o cara começou a trabalhar com 14 anos, eu acho que o trabalho é viver também, é o cara que gosta do que faz. Mas o cara que foi trabalhar 13 anos... 14 anos e não gostava do que fazia, ele era carregador, não gostava daquilo e tal. Ele teve ceifado uma parte da sua juventude. É irreal ele aposentar com 65 anos, junto com outro, que uma família mais bem-sucedida financeiramente, que começou a trabalhar com 30. Ele foi playboy até 20 anos, aí entrou na faculdade com 20 anos, ficou repetindo até uns 28, ficou 2 anos em Paris passeando, pegando experiência de vida, tal, tá pondo no currículo dele que ele fez um cursinho lá na Universidade de Paris, tal, um curso de uma semana, ficou 2 anos lá, e voltou para o Brasil aqui com 30 anos, trabalhou até 65. É injusto. É injusto você pegar um que trabalhou 14, trabalhou até 65, e outro trabalhou com 30. Ah, mas nada contra, o cara tem família rica, ele quer trabalhar com 30 anos, está fazendo mal para você? Não tá? Não, beleza, ele tem condição, vive a vida, né? Agora, é injusto com aquele, entendeu? Então, caixa preta, 30% para DRU, pessoas que nunca trabalharam nesse mesmo sistema, faça um sistema de ação social, com imposto que separado, com receita própria, aí tira dinheiro do ar que a gente respira para pagar, dá um imposto, cria um imposto, imposto de pneu do carro. Cada um comprar um pneu vai pagar R$1 que está gastando o asfalto. Sei lá, e cria um imposto louco aí, como eles já criaram vários, para beneficiar esse pessoal aí, se a sociedade achar importante, né? Agora, você coloca tudo na mesma caixa, depois você faz uma caixa preta, tá dando prejuízo. Pô, engraçado, até 10 anos atrás não dava, agora está dando. Ah, mas as pessoas estão vivendo mais. Sim, as pessoas estão vivendo mais, mas também estão pagando mais também. Estão contribuindo mais tempo. Estão contribuindo mais tempo, as pessoas... então, assim, eu não entendo que... Agora, se devolver os 30% do dinheiro que pega, não colocar os 13 milhões, ela é superavitária. Vai vir aqui o professor Pardal Nendental, vai vir o doutor Danilo, vai vir o Antônio Carlos, todos eles vão falar que é superavitária. Então, eu não acho justo a sociedade ser ceifada de um direito, porque eles querem colocar banco, tudo, numa questão. Então, eu acho que essa questão da Previdência tem que ser melhor explicado. Não é eles chegar lá e decidirem. Não é isso. Acho que o povo não pode ser sacrificado. Essa menina que está trabalhando aqui na TV com 18 anos, ela não pode trabalhar até 65, da mesma maneira que um cara começar a trabalhar com 30. Eu acho injusto, né? O cara contribuiu 35 anos, aposenta o cara. Já paga mal a aposentadoria. O cara aposenta com 10, depois de 10 anos está recebendo 3,5. Quer dizer, já avacalha tudo. E ainda quer que o cara aposente com 65, 70 anos, eu sou contra. Antônio Carlos, para o nosso telespectador entender, explica como está hoje para se aposentar e quais são as propostas que estão sendo discutidas lá em Brasília e que propõem as mudanças. Antes de eu falar sobre essa situação, informando que no dia de hoje foi instalada oficialmente a CPI da Previdência Social em Brasília, através do senador Paulo Paim. Então, Paulo Paim é presidente da comissão, a comissão tem 120 dias que
que pode ser prorrogado por mais 120 dias, para fazer todo o levantamento histórico da Previdência Social. Aquilo que o Filete falou da Caixa Preta. Então, agora sim, nós vamos saber a verdade verdadeira, se realmente a Previdência tem o buraco que eles falam, etc, etc, etc. Era um anseio muito grande dos movimentos organizados e realmente conseguimos instalar a CPI. Por outro lado... Será que consegue, Dona Carlos, fazer será que consegue realmente... Quem é o relator? É o Paulo Paim? Não, eu não posso te informar. Eu sei que o Paim vai presidir. Mas você consegue... Ela tem uma vice-presidente, tem os relatores, etc. Mas vai levantar tudo, vai apurar tudo. Mas você consegue levantar esse levantamento? Veja bem, Filete. É uma auditoria, né? Uma auditoria da Previdência. Veja só. A questão previdenciária, e eu vou até já de encontro ao que o Guto está falando, ela não tem tanto segredo assim, tá? É só você pegar, obviamente, os balancetes analíticos, essas coisas todas, dentro de um componente chamado Seguridade Social, que você falou da DRU. A Seguridade Social tem um componente saúde, educação e previdência, certo? São os três, onde que toda a arrecadação que vem, que no caso da previdência, do empregador, do empregado, tem CONFINS, enfim, CONFINS é uma contribuição que abrange tudo que se consome nesse país, tudo. Tudo. Eu há uns 15 anos atrás, quando eu fundei o Sindicato Nacional dos Aposentados, lá na Força Sindical, eu fiz uma proposta naquele instante que era uma proposta revolucionária e, obviamente, quando você fala em revolucionária, você fala em revolucionários e eu quase que me mataram, principalmente o servidor público. Qual é a minha ideia? Como fala Silvio Brito, tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver e tem que pagar para morrer. Então, nasceu, já está gastando. Então, qual era a ideia? Nasceu, já 2% recolheria de imposto sobre tudo que consumisse no país. Que esse dinheiro, obviamente, ia para toda essa... Era dinheiro que não acabava mais. Porém, na frente, a aposentadoria funciona de que forma? Um salário mínimo para todos, que é a famosa... no setor, digamos, público, ela não exerce essa função, mas já que todos contribuem, todos têm o mesmo direito, todo mundo ganha um salário mínimo. Sem precisar pagar o empregador 30%, o empregado 11%, etc. Por outro lado, se você quisesse, ao longo da sua atividade laborativa, você iria, obviamente, por uma previdência privada. Para complementar Só que aí, tu vai bater contra o servidor público, que é diferenciado do setor privado. Sim, sim. Que ganha... Quem entrou até 2003 no serviço público vai continuar aposentando, mesmo com a reforma, e ganhando o último salário da ativa. Integral. Vai continuar. Integral. Opa! Esse direito não... até 2003. Até 2003. 2003 para frente vem aquela PEC, aquela 41, né? Emenda constitucional, que altera para quem entrou dali para frente. Mas o que estava para trás, garantido, não tem, entendeu? Mas volta ao tema. Então, esse componente da Seguridade Social, ele hoje, vou jogar os últimos 10 anos, Anfip, os estatísticos, ele acumula um superávit de 630 bilhões de reais até 2015. Não superávit de... Repita, por favor. Dos 630 bilhões nos três. Aonde que vai o que falou o Filete, a famosa DRU, Disponibilidade de Recursos da União, que pode, desse dinheiro, tá, pegar 30% para fazer o que quiser. Fazer almoço, jantar, já vai. Nós aqui vamos fazer uma reunião, sabe como é que é? No Purão, né? Lá aqueles jantares finíssimos, tá? Compra pijama cheio de dourado. Mas tem uma reunião do com o dinheiro do povo, porque é oriundo de onde? A Seguridade Social. O dinheiro do trabalhador, dos impostos, etc. E ele falou muito bem, era 20%, nós queríamos acabar com isso, eles aumentaram para 30%. Quer dizer, não dá. É complicadíssimo. Então, essa conversa que a Previdência Social é deficitária não existe. A Previdência Social é superavitária. E mesmo a área da saúde, a área da educação, se souber zelar pelo dinheiro... Já viu quanto que dá um superávit de 630 bilhões? 30%? São quase 200 bilhões que
que o governo fica para fazer o que ele quiser. Então, sem prestar conta. O que ele quiser. É o desgoverno e que não é de agora, que vem de 30 anos para cá. Sim. Não se sabe onde o dinheiro é superavitária, vai 30% para lá, e os maiores devedores são os bancos. Quer dizer, se você ficar na tua firma e não pagar a previdência de funcionário por 1, 2 anos, vão fechar o negócio lá. O fiscal vai lá e... Mas o clube de futebol, que é muito menor... Isso nem se fala. O clube de futebol que é muito menor a dívida que os bancos. Mas quem é o primeiro devedor? São os bancos. Aí eles pegam perdão, não pagam juros, multa. Se você tiver algum probleminha, você paga multa, juros, tal. Vai você não pagar o empréstimo que você fez lá no consignado, não que é descontado na folha, não tem jeito. Mas aquele que você faz no caixa eletrônico. Quantos refis nós já tivemos nesse país na questão da própria Previdência, que continua. Outro pessoal que já não pagou, vai lá, faz um acordo, tá. E os maiores devedores da Previdência, como falou o Filete, são os próprios bancos estatais, certo? Empresas estatais, clubes de futebol. O clube de futebol lá compra jogador por 20 milhões e não paga a Previdência. Aí teve a Time Mania, que era para vir para tentar arrecadar, para pagar os débitos. Ninguém aderiu. Agora veio o Profut. Não, continua. O Time Mania continua jogando lá, etc. Agora, por exemplo, a gente vai ter que aposentar... A pessoa começa a trabalhar com 14, com 18, vai aposentar com 65. Por quê? Porque o banco não está pagando, porque 30% vai para a DRU, porque eles puseram 13 milhões e meio de pessoas que nunca trabalharam, porque era 20% e passou para 30%. É superavitário. Eles têm que melhorar algumas coisas, sim. Mas não pode ter... Agora a mulher vai... O marido morreu... não tem filho, 50%. Tem um filho, 60%. Já é uma merreca que paga uma mixaria. Tem 3 anos de casamento e não ganha nada. Tchau. Depende, né? Mas aqui tá, Filete. Existem 2 questões, até vindo sempre de encontro à pergunta que o Guto colocou para nós. Como é que é hoje? Como é que vai ficar com as reformas? Eu queria que você explicasse melhor. Às vezes a gente deixa o telefone meio... Exatamente, a gente vai fazer essa comparação. Mas é tanta informação... Como é que é hoje, como é que vai ficar, como é que pretende ficar com essas Mas é tanta informação que até didaticamente fica meio difícil você falar, senão você vai ter que, obviamente, fazer uma pautazinha e vamos levar, mas o programa não é para isso, é bem diversificado. É que ele fez essa pergunta para você, Sim, mas eu vou chegar nela. E aí, por que somos contra a reforma da Previdência? Porque a reforma da Previdência, segundo o governo aí do Michel Temer, Meirelles, etc., para quem não sabe, Henrique Meirelles foi o autor, na época era ministro do Fernando Henrique, da Fazenda, em 98, que provocou aquela emenda constitucional 20, que era a PEC 33, certo? Que hoje o aposentado está nessa situação, ali, no buraco, por causa dessa emenda constitucional, que desvinculou as aposentadorias e pensões nesse país do salário mínimo. Ou seja, quem ganhava 10 está ganhando 4, não é mais 5. Agora, o Lula, quando falava, o Lula falava assim, o Lula dava um discurso em 2002 para nós, assinou até cá, dizendo assim, não é justo quem aposentou com 10 salários mínimos está ganhando 5. Mas ele fazia com o dedo de cá, só parecia 4. Eu falei, pô, tá faltando 1, é 5. Futurista, tem que mudar de mão, né? Futurista, hoje é 4. Futurista, ele já estava prevendo o futuro. Adivinhou. Conclusão. Por quê? Porque a emenda constitucional 20 alterou a Constituição Federal, certo? E desvinculou nós do salário mínimo. O que aconteceu? Fazia assim, o salário mínimo aumentava 10 e nós 5. Não tenha dúvida. Aqui sobe, aqui desce. Tem até uma música, né? Sobe e desce. E nós fomos afundando. O povão é o que desce, né? E nós fomos afundando. Como ele não conseguiu o que ele queria, o senhor Henrique Meirelles, que voltou agora, não sei porque voltou depois de 20 anos, o que era? Ele queria, Fernando Henrique, que aposentou com 37 anos da cadeira de Sociologia da USP, período noturno, que não existe. Eu até fiz uma palestra lá no período no noturno? Na Sociologia da USP, tá? E não existe. Como anistiado, porque ele foi, como falou o Filete, foi estudar lá fora, na época da Rebodosa, a gente chamava de Rebodosa, né? Ele foi estudar, que agora comemorou-se dia 24, certo? A chegada do navio Raul Soares, quando ele entrou em Santos, né? Em 64, né? Que era um navio prisão, né? E pegou os caras cacete, né? E os que fugiram, outros exilados, estudou, virou presidente da República, certo? Tá? Que ali nós identificamos o que eles queriam o poder, o dinheiro.
não era ideologia. Então, quem se dizia comunista na Poder, década de 60... Dinheiro, poder, como dinheiro. Fernando Gabeira acabou de... Nós Mas não eles queríamos voltaram- fazer nada, nós Lógico. queríamos era o poder pelo poder. Sim. O que É acabou isso mesmo. o que acabou se concretizando quando o Lula Mas chegou ao eu vou poder. concluir, a gente pode voltar ao tema. O que acontece? Aí ele não contente, porque queria 65 anos de idade naquela época. Que essa proposta de reforma da 98. Previdência é do Fernando Henrique, né? É isso aí. 98 queria. Aí ele o que fez? No ódio, no rancor, criou em 99 o famoso fator previdenciário. Já no Que era final... Valdeir Cornelas, que era o ministro da Previdência. Não, tinha sido reeleito. Foi reeleito em 98 até 2002. Até 2002. Então, aí em 99, no segundo mandato dele, criou o fator previdenciário, a maior desgraça que aconteceu na Previdência Social nesse país, e não existe isso no mundo. O que acontece? Hoje, qualquer trabalhador brasileiro que quiser se aposentar com 100% tem que ter 65 anos de idade. Já existe. Se você aposentar com 55 anos de idade hoje e com 35 de contribuição, que é o que está, é o que consta na Constituição Federal, o artigo É o que tá 202, contribuição, você pede 40%. Se você quiser ganhar os 100%, tem que trabalhar 65 anos. Já existe isso aí, papo furado. Povo brasileiro, isso é demagogia, hipocrisia. Já existe isto. Já existe o outro lado, que a Dilma criou, que é a forma 95 e 85. Ela criou não, aprovou 95 e 85, que é a somatória da idade, com o tempo de contribuição. Se você tiver 60 anos com mais 35, dá 95 para aposentar integral. Mas a outra parte do fator existe. Isso aí. E não estão inventando, não estão criando nada. Estão fazendo um pano de fundo tão grande que eu desconfio, não posso falar que hoje, às vezes tu fala, daqui a pouco já está sendo processado. Tem muita coisa podre por trás dessa reforma previdenciária trabalhista. Não é possível um cidadão que entra no lugar de uma presidente que foi caçada, que aliás, eu me lembro de Osmeraldo Tarquínio, foi caçado pela Revolução, eleito prefeito de Santos. O Justo era o vice. O que o Justo fez? Homem honrado. Renuncia ao cargo. Esse ficou. Muito bem então, lembrado. o poder. Muito bem e aí, lembrado, o que ele faz? Carlos. Vem com essa história de reforma previdenciária. O Lula, e eu tenho, pô, não gosto, de PT, essas coisas, mas respeito ao direito de cada um. Não sou nem filiado a partido nenhum. É que a gente está falando da questão partidária, falando dos atos dos governantes. Sim. Mas o Lula, em 8 anos, passou o pagamento primeiro ao quinto dia útil, que o senhor Fernando Henrique colocou do primeiro ao 10º, que era pela lei regulamentada, era do primeiro ao quinto. Ele passou do primeiro ao 10º. Lula entrou janeiro de 2003, primeiro ao quinto. Lula criou o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, em setembro de 2013. Uma grande arma que nós temos na mão, seja na saúde, etc., onde a gente pode usar uma lei. É lei aprovada pelo Congresso. O Lula pagou um contencioso de 12 bilhões de reais do IRSM de 94 a 97. Seu Fernando Henrique, que fez isso herança do Fernando na época, nunca deixou de dar 0,01 a menos no reajuste nosso anual. A Dilma entrou 6 anos, manteve, ainda criou, aprovou, né, através do Congresso, e homologou e promulgou a questão do fator no 85 e 95. Então, pera lá. Eu não quero saber se roubaram, se deixaram de roubar. O Cabral já entrou no Brasil, começou a roubar tudo, e todos que passaram por aqui. Não vem com essa conversa. Tudo bem, esse, quem sabe, deve ter sido um maior roubo, né? Com certeza. Como foi um dos maiores. Não, como eles foram na segunda-feira agora. Lá no Paraguai. Eles foram no Paraguai brasileiro e foi o maior assalto do mundo. Nunca existiu. 40 milhões de dólares. 4 horas ficar no local. Nem o trem pagador foi assim tão mas grande. já rodou um monte Brasileiro não existe no planeta, realmente. Não, brasileiro... Então, mas o que eu quero falar. E agora vem com essa história de 95. E como falou o Filete, pior, eu já falei no outro dia aqui, no programa do Filete, acho que eu cheguei a vir aqui no Guto, TV com Debate, já saiu no jornal. Reação, eu falei jornal, assim, falou Tribuna também. E eu falei assim, gente, até os caras falaram, pô, tu viu o que tu escreveu? Eu falei, quem escreve é o jornalista, não sou eu. Pera lá. Eu falei, ó, tá na hora das esposas, amantes, namoradas irem pra rua, certo? Por quê? Já falei e vou repetir, tá no texto. Não tem direito adquirido nada. Se essa reforma passar,
a pensão passa a ser 50% mais 10% por dependente. Como? É tudo velhinha, não tem mais filho menor, vai ficar com 60%. Teria de ter 5 filhos para ter os 100%. Isso, não tem. Menores, né? Não tem. 5 menores de 18 Por anos. outro lado, quem tem uma aposentadoria, seja o homem ou a mulher, isso não depende, contribuiu, e depois lega a pensão, vai ter que escolher pela maior, desde que não passe de 2 salários mínimos, certo? Que hoje vai R$ 1.900, etc. Absurdo também. Não dá para aceitar Salário isso. mínimo. Isso é sacanagem. Tudo por quê? Dentro desse planejamento da idade de 65, acho que vai chegar a mulher no 63, em 2038... Estão falando de 62 para a mulher, né? 62, 63. Em 2038, que é o pico, realmente nós teremos uma previdência. 2038, falta 20 anos, cara. Até lá eles arrumam outra coisa. Não estamos mais aqui. Não estamos mais aqui. Não estamos. Não sei. Aí, Antônio não Carlos, sei. nós vamos entrar no break, aí eu queria fazer só deixar uma pergunta no ar, para depois a gente voltar e aí o nosso telespectador, que já é um telespectador que é esclarecido, ele ter a real situação de como é a aposentadoria deputado, senador, vereador, prefeito. Saúde dele. né? Mas só me permite. Pode. Seja sucinto. Não tem nada a ver com a conversa, só dá Por favor. Atenção, hein? Cuidado, que pode se repetir os 40 anos atrás. Corinthians está tentando contratar o Cleison da Ponte Preta, hein? Em alusão ao Rui Rei, é isso? TV Com Debate vai fazer um rápido break e eu vou ter que responder isso aí para o Antônio Carlos, depois a gente vai discutir isso. Nós já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. Um banho de 30 minutos desperdiça 486 litros de água, o que é água suficiente para matar a sede de alguém por 8 meses. Tome banhos mais rápidos e não desperdice água. Ela já está faltando para muita gente. TV Com Debate já está de volta. Hoje nós recebemos o presidente da Atmas, Antônio Carlos Domingues da Costa, e o nosso comentarista Eduardo Filete. Estamos falando aí sobre a reforma da Previdência, a polêmica reforma da Previdência, e também sobre a greve de sexta-feira, dia 28, que promete paralisar não só
a nossa região, como todo o estado e o país. Antônio Carlos Domingues da Costa, para o nosso telespectador ter a real noção das injustiças que acontecem no Brasil, as previdências que existem são separadas, né? O servidor público tem a dele, o trabalhador da iniciativa privada tem a dele. Os políticos, em geral, têm uma boa previdência, né? Eles recebem de acordo com o que o aposentado que trabalhou normalmente 35, 40 anos recebe ou não? Não, houve muita alteração, houveram, né? Muitas alterações. Aquela questão de dizer que o político trabalhava 8 anos, aposentava, etc. Até aconteceu, muitos. Mas hoje alterou bastante, desde a época da Emenda Constitucional 41, houve alterações nas regras, etc. São mais rígidas. Evidentemente que dentro da Previdência, porque você tem a Previdência pública e tem a Previdência complementar, tem os fundos de pensões, uma série de situações, os próprios bancos, que eu acho que o grande jogo do filé disso aí é para o banco, daqui a pouco o cara vai falar assim, não vou pagar mais nada e vou fazer uma previdência privada, vou ficar pagando isso aí para quê? Para nada. E o banco que é devedor da previdência vai ganhar dos dois lados, vai deixar de pagar e vai ganhar do outro lado. Aquilo que você falou é uma realidade. Com certeza. Essa reforma previdenciária, ela é do PSDB mesmo, isso não tem nem dúvida. Está por trás disso Fernando Henrique. E que nos 3 governos do PT ela ficou lá engavetada. Eles não conseguiram, à época, evidentemente, do governo Henrique, fazer o que eles queriam. Qual os compromissos que eles tinham, nós não sabemos. Mas eu posso afirmar, não com uma segurança plena, mas tem muita coisa de interesse por trás disso, para que essa reforma venha nessa volúpia e enganosa, que é o pior, enganosa, com mensagens na televisão, que se não fizer a reforma agora, futuramente, o aposentado não vai receber mais nada. Isso é papo furado. Nós temos o Tesouro Nacional, independente do problema do PIB tá caindo, mas eu tenho certeza que ele um dia irá subir. Por quê? Em vez de fazer reforma previdenciária trabalhista, por que não faz um programa de desenvolvimento para geração de emprego? 14 milhões de desempregados, que se tivesse na atividade laborativa, tinha recurso, entrava dinheiro para a Previdência. Mas aí por quê? Teve o PAC se mostrou aí o pano de fundo para mas a mesma coisa fazer a farra das empreiteiras. A terceirização é outro absurdo que leva a receita da Previdência a diminuir, que é lógico. Não, o seu raciocínio está correto. Mas agora, eu só queria pedir para o Reale mostrar, dia 28 aqui o cartaz. Olha lá. 28 de abril, vamos parar o Brasil, querem acabar com a aposentadoria e os direitos trabalhistas. Por que eu pedi para colocar isso aí agora, Antônio Carlos? Eu queria falar de direito trabalhista. Você vai complementar, mas a ideia é correta, da geração de emprego. Tem que se criar um grande programa de desenvolvimento, que foi o que o presidente Roosevelt fez quando assumiu o primeiro mandato, logo depois da crise de 29. Ele o que fez? Criou grandes empreendimentos em todos os Estados Unidos, financiado boa parte pelo governo, para se gerar emprego, porque ele não viu outra alternativa, já que não havia o mercado, não absorvia aquela mão de obra, o governo aí começou a ser o grande fomentador de empregos. Esse raciocínio é correto. Você tem razão. Mas é um uso, né? Não é um... Sim. É por isso que ele é um cara referendado até hoje em dia. Foi o único presidente que conseguiu ficar atrás do mandato. É o que o doutor Carlos falou. Nós temos uma previdência que os bancos, que são os maiores devedores, ela é superavitária, é uma caixa preta, era 20%, vai 30% para a DRU, e querem colocar na população que trabalha essa responsa. Agora, a gente falou que mudou muito com os deputados. Tudo bem, mudou. Mas ele fica 6 meses lá, tem plano de saúde vitalício para ele, para a família, em qualquer hospital. Sim. O cara não vai ser... O cara sai de Maranhão lá, com todo respeito a Maranhão, ele não vai ser internado no hospital do estado do Maranhão que ele desenhou. Não, pô. Que ele foi levar verba, não vai ser atendido pelo SUS, né? Ele veio para beneficência, para Sírio-Libanês, para Albert Einstein e tal. Então, quer dizer, o povo pode ficar lá. Ele é a família. Ele é a família. Ele é a família. Essas discrepâncias que eu
que eu chamei a atenção. Filha, pode continuar. É Então, isso aí mesmo. Aí vitalícia. né? Sim, Ele Queria falou falar que também é. que estamos com o Nilton Oliveira aqui nos estúdios da TV Com, né? Que também faz parte da Atmas aqui, né? Sim. O Antônio Carlos que veio arrumado hoje combinando, você vê. Ele não ação em reação, ele só vem combinando aqui pra cima. Mas agora, calça vinho, com camisa vinho, ele que veio de São Lourenço, com... Não, ó, o sapato aqui, ó. borrachinha aqui na Democrata, ó, sapatênis, democrata. com sapatênis. sapatênis, café, com pulseirinha moderna aqui e tal, né? gostei. Corinho. E ele que falou do jogo do Corinthians que acontece no final de semana, né? É que naquela época, a Globo, né? Eu já fui também em 84, quando o Santos ganhou do Corinthians na final. Ele tinha eu entrei lá, nós pegávamos a via para São Paulo, né? A Anchieta, a Imigrantes, e entrávamos na Bandeirantes. Estava lá, Globo garante, Corinthians campeão. Mais um pouco, Record garante, Corinthians campeão. E que foi engraçado, que eu era pequenininho nesse jogo Santos, jogo do Corinthians e Ponte Preta, e na Globo anunciava direto, a Globo garante, Corinthians campeão. Não é que a Globo bancou, é que para dar incentivo pro jogo, o Corinthians 24 anos você ganhar um título e tal. E eu, moleque, ficava indignado, falava, pô, pequenininho, pô, mas como é que ele pode garantir? Não é um jogo? Então, meu pai não gostava de futebol, ele fala, não liga para isso não. E aquela coisa. Mas na questão do jogo, foi a questão que o Rui Rei, ele teve uma faltinha boba lá, ele começou a reclamar e xingou o juiz. E ontem no Cartão Verde, lá, o Armando Gomes, nossa irmã de Sicília, passou... Esporte por Flávio esporte. Prado. O Armando Gomes, Esporte por Esporte, reproduziu o Flávio Prado, entrevistando o Dulcídio. E o Dulcídio falou, não recebi nada, se fosse da minha casa eu pendurava o cara lá e eu quebrava ele. Porque eu não roubei, realmente o Dulcídio não roubou. Ele não roubei, não fiz nada, tal. Só que o dinheiro saiu do Corinthians, uma mala, pro Dulcídio, mas o Dulcídio não recebeu. 2 milhões de cruzeiros na época. Mas tem essa afirmação que partiu do Corinthians? Não, eu até falaram entrevistaram na época, acho que o Vicente Mateus. E ele falou assim, não, né, ele deu uma risadinha e tal, ninguém no Corinthians afirmou, mas tem um mito que teve essa mala, mas o Dulcídio não recebeu. Só que o Dulcídio, quando acabou o jogo, ele arbitrou bem, o cara mandou ele para, né, o cara xingou ele expulsou. Só que quando acabou o jogo, o Dulcídio comemorou. Ele comemorou como se fosse o torcedor da arquibancada. Pode colocar aí no... Dulcídio São Paulino, né? Mas ele comemorou o Corinthians. Dulcídio Vanderlei Busquilha. Ele comemorou. Paulino. Ele que era um árbitro grande, rígido e tal, ele comemorou. E depois de um mês, o Rui Rei estava jogando no Corinthians, né? Por isso tem essa brincadeira aí, que um time fica falando que vai comprar outro jogador. Que o Rui Rei foi pro Parque São Jorge, né? Diz que o Rui Rei apoiou no intervalo. Diz que o Juninho, os zagueiros da Ponte Preta foram lá, deram uns tapas nele no intervalo. Ele nem ficou pro final do jogo, no vestiário. E aí foi aquela pressão, o Basílio fez o gol aos 37 minutos, segundo tempo, né? E o Corinthians... O jogo completamente... Não, o jogo foi um jogão. O jogão foi normal. Quem assistiu e lembra foi um jogão. O jogão foi normal. A Ponte Preta jogou com 10, né? O Corinthians tinha ganhado o primeiro jogo por 1-0. A Ponte Preta ganhou, que aliás, no segundo jogo é o recorde de público do Morumbi até hoje. 145 mil pessoas e mais algum. E na quarta-feira, dia 13 de outubro, a terceira partida que o Corinthians jogava pelo empate. Sim. E houve o que houve com o Rui Rei. E aí são 22 anos e 8 meses, até 13 de outubro. Essa polêmica toda acontece e é falada até hoje. Mas, senhores, perto do que a gente já viu em relação ao futebol... Eu sei, mas o próprio Neymar, quando estava no Santos, já estava... Mas veja bem... apalavrado e bem encaminhado com o Barcelona. E o pior da questão do Neymar é que o Neymar apalavrou o Barcelona, com todo respeito ao Neymar, mas eles apalavraram em 40 milhões que o Santos, a entidade... E ainda houve esse... A entidade não recebeu nada. Ou seja, dizem que foi presidente do Barcelona, diz que o Neymar, diz que algum dirigente pode ter levado, mas o clube, o criador, né? O Neymar é a criatura. O Neymar é a criatura, parabéns. O Santos é o criador. O criador que investiu na base, que o Neymar ia ser transferido para o Real Madrid, o Santos bancou 25 mil reais de salário para ele no juvenil. Ele era juvenil na época, hoje é sub-17. Ele era juvenil, o Santos bancou 25 mil, Marcelo Teixeira bancou 25 mil para ele, falaram que o Marcelo era louco e tal, o Marcelo bancou os 25 mil, tal, os 40 milhões sumiram e não entrou com o clube. Aí o clube ganhou 17 milhões e tal. E hoje o Santos processa o Barcelona, processa o Neymar, a Diz processa o Barcelona, processa o Neymar, processa o Santos, ou seja, como o Santos fosse corresponsável, sim. Porque se algum dirigente errou, o Santos vai ter que pagar por isso. Quer dizer, o Santos não levou o dinheiro... E ainda está sendo processado. E o Neymar jogou uma final de campeonato da FIFA, lógico, o Barcelona era muito superior. Talvez nós enfrentamos o maior Barcelona de todos os tempos. Talvez só o Santos
de 62, 63 para enfrentar aquele Barcelona com uma certa, talvez o Flamengo de 88, alguma época o Corinthians, mas não tinha time no mundo naquele ano para enfrentar aquele Barcelona. Nós fomos goleados lá e tal, mas o Neymar já estava vendido, né? Que se fosse ao contrário, tiraria o título do Santos, né? Um jogador vendido, sem autorização da FIFA, mas que o Barcelona é muito rico, né? Se você for ver jogo do Campeonato Espanhol, pode ver qualquer jogo. Tudo é pro Barcelona e Real Madrid. Não existe. Caiu na área... E nos campeonatos europeus também. Agora, aproveitando esse momento, vocês falaram do passado, eu queria lembrar aí, você falou do Santos com o Barcelona, em 50 o Brasil entrou campeão do mundo, né, Antônio Carlos? Era campeão com empate. E a imprensa... o Rio de Janeiro, capital da República, no dia da final, os jornais, eles os campeões do mundo. Com o time, com a foto do time do Brasil. Os jogadores não tiveram culpa nenhuma. O Obdúlio Varela, capitão da seleção uruguaia, tinha tinha costume de passear em dias de jogos, ele costumava andar, e ele viu um jornal desse, pegou e levou para concentração. A minha pergunta é a seguinte: o Uruguai era infinitamente tecnicamente abaixo do Brasil. O Brasil tinha um timaço, óbvio. Sim. Em que pese não ter sido convocado o melhor jogador da época, que era o Cláudio, que jogava no Corinthians. Cláudio Cristóvão. Melhor ponta-direita da época. Foi convocado um lateral para... Agora, o Uruguai chegou lá e ganhou de virada do Brasil, 2-1. Sim. E equiparou as coisas. O Santos não podia ter ido por esse mesmo caminho? Vocês acham que porque o futebol é o esporte do imponderável? Sim, poderia. O Santos não poderia naquele jogo, olha, tá todo mundo dizendo que a gente já perdeu, que o Barcelona é infinitamente menos. Mas o Neymar vendido, o Ganso na concentração querendo ser vendido os 10% do passe dele. Você estava no Japão, inclusive. Tava no Japão. Então o time todo estruturado, o Muricy deixou o time ir mal no Brasileiro, que ia bem lá, quer dizer, o time tá mal aqui, vai bem lá. Então, não tive condição de ganhar o Barcelona, né? Não vi uma hora de apertar o botão. Quando virou o primeiro tempo, eu falei, não podia acabar o jogo agora 2-0, entregar, tal, porque a gente sabia que era... E vou dizer, o Barcelona, é triste falar, não acelerou, porque se acelerasse, ganhava demais. Porque o Santos recuou, o Santos nem se entenderam mais em campo, entendeu? Aí depois fomos fazer aquele amistoso, tomamos de 8. Aí não dá. Porque a camisa aí no jogo não é, porque é um clássico. Santos e Barcelona é um clássico. Mas você vê que não dá. Guto, você vê que joga lá Real Madrid, Barcelona, com aqueles times da Espanha, não tem como, né? A gente não viu nem o cor da bola, pô. O Muricy insistia em bola alta pro Neymar. Pô, o Puyol ficava do lado dele, o Puyol não perdeu uma bola do Neymar. O Neymar tinha que pôr bola rasteira. A primeira que pôs rasteira lá, ele mandou quase perto da trave. Aí punha a bola alta, o Puyol dava um empurrãozinho nele e ganhava todas. Então, assim, aquele jogo foi, não tinha condição, né? Itália de 82 também, totalmente desacreditada, infinitamente abaixo do Brasil. O Santos e Ituano, Paulista, o Cícero perdeu o pênalti, e o Santos perdeu o Ituano. O Santos era superior ao Ituano. Né? Superior, mas perdemos, porque o Ituano jogou com garra. Você se parte de uma coisa que é meia, digamos assim, no meio que a gente vive, no país que a gente vive, realmente vai dizer se isso tem uma lógica, digamos, porque infelizmente é todo mundo corrompido, é todo mundo corrupto, etc. Todo mundo não, né? Mas peraí, o Corinthians entra para jogar com a Ponte Preta, e a Ponte Preta tem 2 jogadores do Corinthians que jogam muito, o Iago e o Luca. Veja só a responsabilidade. São jogadores de formação do Corinthians, que está emprestando aquela transação lá com o William Potter. E vão jogar, vão jogar. E vão jogar. Tu imagina, um é zagueiro e outro atacante. Se dá uma zebra e o cara tem uma infelicidade lá. Pronto, já comprou, já foi. É que ele é o cara, eu não sei agora até é outro momento, né? Agora mas eu não sei até onde com o Neymar. Mas peraí, o Neymar entrou lá, vendido ou não? Pô, vendido no aspecto que ele tinha pego 40 milhões, que ele não estava vendido para o Barcelona. Já era do Barcelona. Eu acho que no futebol, eu convivo com alguns boleiros aí, né? Você sabe disso, Negreiro. Um abraço pro meu amigo Negreiro, grande Negreiro. Bons boleiros, né? E a gente fala, isso nunca existia, não tem essa conversa. Independente, eu sou o primeiro que eu sou funcionário do clube. E segundo, que eu tenho que jogar. Até porque se o Iago e o Lucas se destacarem, contra campeão, o Corinthians pega cresce. Eles são os maiores interessados. Mas ele vai fazer o Pedro se entrega, sai que é o seguinte, porque o Rui, o que aconteceu na carreira do Rui Rei? Acabou. E acabou.
Acabou. Se o Iago falhar, entendeu? E aí ele, se aquele é ruim, ele tem que jogar a bola para... O que você está dizendo, Antônio Carlos, é que o Neymar, mesmo com tudo aquilo, deveria ter ido para cima dos caras, é isso? Os caras também são bons, vamos falar a verdade. Não, mas o Barcelona tem um time que é brincadeira. Mas não se equilibra ali? Aquele time do Barcelona não dava, pô. Na semana passada eles tinham jogado com o time acho que o Bayern, com o time tinham dado de 4-1. Eles jogaram com o time... Aquilo não existia, né, pô? Aquilo não existia. Messi, não tinha como... não tinha Messi, como. Vocês acham que não dá Soares não jogava. Hoje. Era Messi, Iniesta na fase, pô. Não tinha como. Meu Deus do céu, é um negócio pra goleiro deles aquele jogo de vida... Voltando à nossa realidade aqui. A gente falou muito de reforma previdenciária, mas tem a trabalhista. Que também vai impactar na Previdência. Não, mas o governo, sabiamente, fica jogando. Ainda foi terça-feira saiu uma matéria nos jornais que o governo ainda está estudando que, em vez de ele acabar com o imposto sindical, quem sabe cobrar metade. Mas isso é tudo jogo, percebe? Porque são 117 artigos que muda na reforma trabalhista na CLT. Tá? Então, o que acontece? Ele joga para dizer que o povo é assim, tem que acabar mesmo. Isso é dinheiro para sindicato, é dinheiro para não sei o que lá. O povo é assim mesmo, nunca vi. O povo parece aquele pobre. O Cirino o Cirino e o Macaé não dormiram 2 dias. Não, peraí. Se não vê aqui, tem que pôr um palitinho no olho dele. O povo que é pobre é complicado. Se ele vê um vizinho dele que é pobre, comprar um carro, tá roubando, já tá roubando. Tá no esquema. Já tá no esquema, o cara pá. Então o que acontece? Por quê? Você veja, na reforma trabalhista, o que acontece se ela já passou, né, diga-se de passagem, naquela jogada que não deveria. O presidente da Câmara, lá, o Rodrigo Maia, está dizendo que foi um requerimento que foi apresentado, que eles vacilaram e acabou não tendo. No dia seguinte ele colocou de novo, porque existe um prazo legal quando ela encerra. Certo? Naquele caso tinha que encerrar, não tinha mais discussão de mais nada de reforma trabalhista, tinha que começar tudo de novo. Mas ele não, foi aquele requerimento. Por exemplo, a relação capital-trabalho, hoje tem, lógico, a participação do sindicato. Acaba. Vai ser o patrão com o empregado. Direto, faz acordo, etc. Etc. Nesses acordos, abre mão dos 40% de fundo de garantia de multa, etc. Ou seja, o jogo, na realidade, é enfraquecer os sindicatos, percebe? Para poder ter essa garantia, digamos assim, de negociação, etc. Ou seja, da mesma forma que tem a reforma previdenciária, a trabalhista exerce a mesma condição. Qual é? Favorecer o empresário. Seja no setor da previdência, que é o caso dos bancos, para a previdência privada, e no setor da área trabalhista, os empresários, que vão deitar e rolar. Não vai ter mais pressão nenhuma. Esse é o grande jogo que está sendo armado, certo? Pelo presidente da República, seus asseclas lá, etc, tá vendo? Enfim, eles conseguiram, meu amigo Filete, meu amigo Guto, telespectador, a Previdência completa agora em janeiro, como fizemos esse ano, né? 2017. Ela nasceu em 1927, né? Então ela já está entrando na parte logo do centenário, né? Os 100 anos, né? Em 2027, são 90 anos de existência. A Previdência Social no Brasil, com um Ministério da Previdência criado na era de Getúlio Vargas, tá? Ele que foi realmente CLT, direito trabalhistas, etc. Ele foi tão honrado que ele devia de ser japonês, chinês, que lá no Japão, quando o cara faz alguma coisa errada, ele se mata, né? No Brasil, ele vai para a escola de samba. No Brasil, ele vira enredo de escola de samba. Vira espetáculo. Então, eles já acabaram com o Ministério da Previdência Social. Não existe. Hoje, o nosso patrão dos aposentados, se você não sabia, fique sabendo, nós temos 2 patrões. Além, logicamente, do presidente, temos 2 patrões. Meirelles, que é o Ministério da Fazenda. Da Fazenda, né? Porque, no caso, é o dinheiro, né? Que é custeio e benefício. E a parte do benefício é Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Quebraram o Ministério da Previdência. Que é o Diogo lá. E nós temos um secretário, Marcelo Caetano, que
Aquele cara é o bobinho da corte, que fica ali, ó, faz aí, vai lá e fala aquilo, que é um secretário. Secretário é assim, faz favor, faz um ofício aí. É o cara, cara. Paga essa conta no correio. E eu cobri muito do movimento sindical nesse país, etc. Como que deixaram acontecer isso? Como deixaram? Vacilaram. Lógico que hoje tu quer discutir a Previdência, vai discutir com quem? Ou com o Meirelles ou com o Diogo. O Meirelles não fala com ele. Vai falar que secretário é para passar só o recado. Não resolve nada. Não resolve nada. Certo? Quando nós sentávamos com... Você tem com o Ronald Stefanes, Valdeir Cornelli, Ramilano, essas feras todas, o próprio Gaba, esses caras tudo passaram, faziam aquelas reuniões, que é um ministro, é o cara que, na pior das hipóteses, ele vai falar com o presidente da República. Sabe? Tem linha direta com o presidente da República. Lógico. Hoje, e resolviam algumas coisas, eram resolvidas. Mas tudo isso aí é articulado. Articulado, até porque nós tínhamos uma previdência, antes de criar a sub-receita federal, que o dinheiro era a previdência. Tinha o centro de arrecadação, Hoje é tudo o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, vai dinheiro tudo para lá. Percebe? Não passa mais aqui, não tem mais esse... Tem um controle mais, como diz outros, a chave do cofre não tem mais. Pode parar. E antes ficava com o ministro da Previdência. Tirar a chave do cofre. Olha, tem pessoas, que conseguem enganar até o diabo, cara. Tem pessoa que engana o diabo. E olha que o diabo é esperto, mas... É difícil de enganar. Esse Henrique Meirelles, aquela carinha dele... Ninguém dá nada por ele. Do bom senhorzinho, né? Do bom senhorzinho, do pãozinho, que ele vai... Isso aí... Tá fazendo mal pro país, na tua opinião? Esse cara não dá. Esse cara é o maior articulador com empresários, banqueiros, etc. E o objetivo... É a voz de comando ali dentro. Mas aí, Antônio Carlos, deixa eu fazer um pouco o outro lado aqui. Essa tentativa de enfraquecer o trabalhador e enfraquecendo os sindicatos, não seria um tiro no pé? Porque aí você desmotivaria a massa trabalhadora a trabalhar, a procurar os direitos por conta dessa negociação mais direta com o patrão? Aí é que você tem uma tendência de mudança, digamos assim, nas gerações que estão vindo, que é uma geração avançadíssima, vamos dizer assim, né? Eu sou da máquina Hamilton, né? Hoje, datilografia. Hoje o meu neto nasceu e já pegou lá o celular. Já faz tudo. Violento. A gente fazia curso de datilografia, né? A STFX e tal, né? E é uma tendência normal, até na economia informal, de repente, você trabalhar na tua casa, porque hoje tem esse facilitador. Lógico, tem algumas situações que não dá, obviamente. Na área de produção é impossível, digamos assim. Não é tão impossível. Mas a área de informática O Nilton está aqui nos estúdios, acompanhando a gente. Nós somos da época, na Cosipa, a gente chamava aquela panela, né, que tinha que virava, né, o coque, né, para fazer o aço. Mas aquilo não era fácil, fazer aquela panela virar, aquele incandescente fogo, né? Hoje, se for, no caso nosso aqui, não tem mais isso aí, mas tu vai numa usina cirúrgica em Patinga, hoje é tudo no controle remoto, cara, no computador. O cara chega ali, numa cabine toda com ar-condicionado, chegamos a pegar na Cosipa, isso, né? Depois, mais adiante, tu vira a panela e todo um negócio onde que precisa de 4 ou 5, já não precisa. Daqui a pouco o cara vai ficar em casa fazendo isso, passando lá, vira aí. Em casa ele faz. Quer dizer, então tu vê que vai crescendo. E isso provoca, obviamente, naquela relação que a gente está falando, né? Do capital e trabalho, no caso do empregador lá, não é um desemprego, ele vai ganhar, ele vai recolher, etc. E ele não vai precisar dessa relação, percebe? Física. É o caso da própria terceirização. Não vai precisar. Terceirização, não vai ter mais justiça do trabalho, porque é área civil. Eu sou pessoa jurídica e tu é pessoa jurídica, concorda? Sim. Existe já uma pejotização, né? Todo mundo vai virar PJ. Vai discutir na área civil. Outra ocasião. Na justiça, não vai discutir no seu trabalho. Quer dizer, vai, para cá. Não pode existir também, por exemplo, tem muitas empresas que são de pai para filho e familiares. Hoje tem muita gente que trabalha, por exemplo, a própria família trabalha na própria empresa e tal. Aí o cara vai chegar na empresa com 23 anos, tal, fez uma faculdade, ou não fez, tal, chegou lá. O cara fala, eu não quero ser registrado. Porque isso vai contar a partir de 30 anos, então podemos também acontecer, por exemplo, de repente o Guto é muito meu amigo, o Guto vai prestar um serviço para mim, a filha do Guto
daqui a 20 anos, não precisa registrar minha filha não, filete, porque ela vou registrar só com 30 anos. Ela vai continuar trabalhando, faz o esquema e pode ter subregistros também, podemos ter isso, porque muitas empresas trabalham familiares, por exemplo, sobrinhos e tal. Eu vou ter um NPS, eu não uso, eu passo para o plano de saúde, eu não uso isso aqui mesmo, por que eu vou ser registrado com 20 anos e não com 30, você só vai contar até 65? Podemos também ter problema de baixa de carteira de pessoas que não queiram ser registradas também, né? Eu sei, mas você veja, o problema do Brasil, e ele não, são problemas menores, são problemas de menor espécie, só para a gente abrir o leque. Mas o Brasil tem uma mania de querer ser igual aos outros, a única ideia de ser diferente dos outros, até por questão de formação cultural, uma série de coisas, tá vendo? Então, hoje, o Brasil ainda tem que caminhar do jeito que ele está na questão trabalhista, previdência, tentar sobreviver. E é possível, sim, é possível. Isso eu não tenho dúvida. Mas quer já inventar. Já quer ser igual ao americano, porque era e daí? Lá e aqui é aqui. Só fazer uma coisa está errada, né? Porque, por exemplo, não digo para essa questão da previdência, mas na questão trabalhista. Nós temos aqui 3% dos trabalhadores do mundo e temos 80% das ações trabalhistas. Ou seja, ou nós estamos totalmente certos, ou o mundo está totalmente errado, ou nós estamos errados e o mundo está certo. Porque você vê, 3% dos trabalhadores, 97% ficam em outros lugares do mundo. E nós temos 80% da demanda trabalhista. Quer dizer, alguma coisa está errada nessa relação, né? Não, é isso que eu tenho puxado o tema para falar. Tem certas questões que, lamentavelmente, não gostaria de falar isso, o povo é culpado. O trabalhador é culpado. Mas você nunca pode generalizar e prejudicar a todos. Sim. Existe aquela que o cara trabalha ali um aninho, tem que adequar as normas. Já sai, já pega seis meses de licença, desemprego, põe para a justiça. Infelizmente, isso é verdade. Mas não é porque meia dúzia faz isso, percebe? Que eu vou agora prejudicar o restante. Mas não tem dúvida. Então, está se caminhando para acabar com isto. Se isso, que nem falou ele, 80% contra 3%, nesse caso eu acredito que não, até porque quantos que querem hoje, pelo amor de Deus, eu tenho lá na Atma, porque lógico, eu tenho um setor lá que não dá, que nem o porteiro, eu vou ter que deixar o porteiro lá, vai estar em greve, vai fechar a administração, mas tem que ter o porteiro, vou deixar aí, um abraço, nesse que chegar não tem mais nada, né? Invadiram, levaram tudo. Então, senhores, aí você falando assim pra mim, se o senhor querer morar no Maitá, eu venho até de bicicleta e a pé. Eu preciso trabalhar, é engraçado, né? Mas ele é fundamental, você não pode largar uma estrutura daquela que você fez. Mas a responsabilidade dele e aquela não. Mas você não pode largar uma estrutura que você fez na Atmas em 20 anos de trabalho, que hoje está tudo bonito lá, tu largar a mão, porque aí o cara invade lá, tem campo de futebol, tem um patrimônio. Né? Senhores, infelizmente o nosso tempo acabou, dia 28 a convocação das centrais. Posso um minuto? Pode. Encerrar estourou, seja sucinto. Sucinto é o seguinte, vamos pensar e agir. É necessário, acreditando ou não nos sindicatos, acreditando ou não nos sindicalistas, é necessário a gente se unir em torno dessa luta, da defesa da aposentadoria, da previdência social, da defesa do trabalhador e do trabalho, principalmente, que é dia 1º de maio, é o dia, evidentemente, do trabalho. Então, independente, tem aquela, vamos esquecer as nossas adversidades, etc., e vamos parar esse país mesmo. Ou então, não adianta no dia seguinte ir lá, como diz o outro, reclamar, encher o saco, e aí? Mas você não fez nada? É necessário, sim, agir e fazer. Muito obrigado, Antônio Carlos Domingues da Costa. Eduardo Filete, muito obrigado. Boa noite a vocês. Boa noite, telespectador. Nós voltamos no próximo programa.